o pessoal da Associação Psiquiátrica Local, o pessoal da Associação, de Psiquiatria Dual. Espero que a gente tenha uma tarde agradável, e vamos conversar. Pois bem, eu começo mostrando, assim, o folder, 3 de um lado, 3 do outro, olhares centrados, a proposta de avaliar os conflitos de interesse. E eu não acredito que a gente precise construir realmente um fla-flu, nada nesse sentido, não tem nenhum porquê disto. Eu acho que se nós, atores do processo de construção do conhecimento, não conseguirmos dialogar, não faz sentido mais nada, absolutamente mais nada. Então, o nosso debate, pelo menos da minha parte, não será nem um momento um confronto. Eu sou favorável ao diálogo, sempre fui favorável ao diálogo, sempre estimulei isso nas minhas falas, nas minhas escritas, escrevo demais, falo demais, tem gente que gosta do que eu falo, tem gente que adora, tem gente que detesta, é isso mesmo, mas eu sou sempre favorável ao diálogo. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui conversando com vocês e de estar compondo a mesa com vocês, com 2 colegas que são favoráveis à legalização e de 3 colegas que são contrários à legalização. Não tem nenhum problema. Pois bem, e aí eu cito, essa obra que eu acho fantástica, comprei num sebo lá na W3 Sul, em que creio os que não creem, fantástico, uma leitura linda, em que você tem de um lado o Umberto Eco e do outro o Bispo Martini, que dialogam, discutindo, discordando em todos os temas da obra, mas de uma forma tão respeitosa, tão rica, que os 2, ao final, se tornam amigos. Os 2 já faleceram, Então, o contraditório, o dialético, o respeito, a igualdade de oportunidades nos enriquece. Fora isso, não há enriquecimento, há total empobrecimento. E essa discussão sobre drogas precisa desta riqueza, porque se não houver essa riqueza, não tem sentido discutir, absolutamente não haverá sentido. E aí eu fui entender a hermenêutica, fui ler sobre um pouco de hermenêutica para entender um pouquinho do panfleto, assim, muito interessante. De um lado, 3 jovens meio ripongas, eu um pouco mais gordinho aqui, estou um pouco mais magro atualmente, e 3 pessoas muito importantes no cenário nacional, professor Valentim, professor Ronaldo. Quando eu fiz esse slide ainda era ministro, agora é deputado, deputado Osmar Terra, e eu não acho que há de se ter um confronto ou versus. Eu acho que a gente precisa realmente sentar e discutir. E aí eu pensei, dentro da lógica da prática contemporânea, o que eu poderia utilizar para mostrar o respeito, o carinho que eu tenho pelo professor Valentim, pelo professor Ronaldo e pelo deputado Osmar Terra. Por mais que nós discordemos, não há nenhum problema em discordar. Absolutamente, para mim, não há nenhum problema em discordar. E aí eu fui utilizar um exemplo que eu tenho das minhas práticas de arte marcial, em que a gente respeita o adversário. E se eu não tiver respeito ao adversário, eu não posso praticar essa arte marcial, porque ele que me fortalece. Então, quando eu falo a favor da legalização, eu estou fomentando uma discussão produtiva para os colegas que são contra e vice-versa. E essa construção maniqueísta que ocorre dos 2 lados nos enfraquece. Eu já falei, por exemplo, para a Fiore e para a Teteia, que é um absurdo, às vezes, os exemplos de espaços em que há uma discussão sobre a legalização, tem a pessoa só a favor da legalização, ou outros espaços tenham só pessoas contra a legalização. Porque se assim acontecer, nós temos a formação de uma claque e com uma situação de doutrinação, panfletagem e algo que é pregativo. Não pode ser isto. Nesse contexto, a gente pode analisar a qualidade do debate sobre drogas na sociedade. Uma sociedade doente, dicotomizada, esquizofrênica e maniqueísta. Essa é a nossa sociedade do momento. Esta é a nossa sociedade exposta nas mídias sociais, em qualquer resposta que você dê, em qualquer construção que você faça. Então, esse debate nas ruas e na sociedade é desse jeito. Agora, eu não entendo e não posso admitir que isso aconteça nas nossas instituições e na academia.
Não pode. Por isso que eu parabenizo a forma, o formato, a ideia e a proposta deste debate. Que outros aconteçam, que outros possam vir a acontecer, porque isso nos enriquece. Isso faz com que nós possamos responder aos anseios da sociedade. Nós nos pegamos muito sobre a esfera e o recorte científico. Para mim, a ciência, se não responder à sociedade, não serve para nada. E essa ciência precisa responder à sociedade dialogando, não colocando verdades absolutas, isoladas e sem perspectivas. Por isso que eu sinto felicidade de ter 2 colegas não médicos discutindo a favor da legalização, porque, para mim, essa discussão transcende a medicina. Ela é muito maior do que a medicina, e se nós ficarmos monocraticamente usando somente argumentos médicos e científicos ligados à medicina, nós não ancoramos a sociedade. Nós não ajudamos a sociedade em absolutamente nada. E aqui, Teteia, você está linda, não é que você é a mais bonita da mesa, não. Você está linda, você sempre foi linda, tá certo? Ok? E é isso que a gente não quer. É isso que a gente procura não ter. Uma verdade única, absoluta, numa postura doutrinatória. Nós precisamos de pensamentos diferentes, nós precisamos do contraditório, porque senão nós construímos falsas verdades, falsos líderes, falsas construções sociais. É disso que a gente não pode ter, né? E aí, dos 2 lados, tanto do lado de quem é a favor da legalização, como quem é contrário à legalização, forma-se as propostas da servidão voluntária de Etienne. São servos que fecham os olhos e definem que está certo porque está certo e que está errado porque está errado. Não permite a abertura cognitiva e filosófica para se abrir as possibilidades de entender o lado oposto. E aí Etienne fala, a propósito perguntaria, se o acaso quisesse que hoje nascesse alguma gente inteiramente nova, que não estivesse acostumada com a sujeição nem atraída pela liberdade, que até os nomes de uma ou de outra ignorasse, e a quem oferecesse a opção entre ser sujeitos ou viver livre, qual seria a sua escolha? Qual é a nossa escolha em ser livre para pensar? Qual é a minha escolha, por exemplo, de dizer, realmente, eu concordo com muitas falas do professor Laranjeira, concordo com algumas falas do deputado Osmar Terra, concordo com algumas falas dos meus colegas, mas discordo de muitas coisas deles, mesmo estando a favor da pruma da legalização, né? Pois bem, e aí, quais são os conflitos de interesse envolvidos e quais são os conflitos de interesse dos envolvidos? Eu sou arriado os 4 pneus pela minha esposa, tenho 2 filhos que eu sou morto de apaixonado, adoro atividade física, adoro rock and roll, então me sinto muito livre de falar de drogas, porque eu não tenho nenhum conflito de interesse para tal. Absolutamente não tenho nenhum conflito de interesse. E eu acho que essa perspectiva do conflito é de ideias. Somente isso, nós podemos discordar e devemos discordar nas ideias. Nós temos esses 3 termos. Descriminalização já é uma coisa acontecida, pacificada, e que o judiciário vai tomando frente. E o judiciário, ao meu ver, vai tomando frente, deputado, porque o legislativo vai se esquivando disto. E quando o legislativo se esquiva disso, o judiciário vai tomar monte, vai tomar conta realmente. E é uma inversão de poder, concordo com o senhor, é uma inversão de propostas de poderes, mas o judiciário faz suas jurisprudências e suas súmulas vinculantes. E nesse contexto, eu não gosto muito do termo legalização, eu prefiro regulamentação, porque o Estado tem que participar disso. O Estado precisa participar disto. E aí, nessa construção, nós temos que saber qual é a nossa verdade. Nós temos uma tendência de impor a nossa verdade, de entender que a minha verdade é absoluta. E aí Nietzsche já falava que a minha verdade não é absoluta. É exatamente isso. O juízo bom não provém daqueles aos quais se fez bem. Foram os bons mesmos, isto é, os nobres, poderosos, superiores, em posição e pensamento, que sentiram e estabeleceram a si e a seus atos como os bons, de primeira ordem, oposição a tudo que era baixo, de pensamento baixo, vulgar e plebeu. Bom é o que agrada, é o que fortalece, é o que apetece. Então, quando eu converso com os meus colegas que são antiproibicionistas, quando eles chegam com muita rigidez, eu digo, olha, a sua verdade não é soberana. Da mesma forma como eu não acredito que a verdade proibicionista é soberana.
E aí nós temos verdades e ídolos falsos. E o martelo de Nietzsche vai bater na construção de saber o que é melhor, se é proibir ou liberar. É isso que nós temos que discutir. E aí o primeiro conflito de interesses que eu imagino e que eu construo é a promiscuidade do Estado brasileiro, a hipocrisia do Estado brasileiro para o álcool e o cigarro, e a maconha e as demais drogas é diferente. Né? Será que existe lobby? Será que existe poder da indústria do cigarro? Será que existe poder da indústria do álcool? Né? Mas o Estado brasileiro rompe, corta no meio essa perspectiva. Né? Também há conflito de interesses na perspectiva de que se, aqui é pertinho daqui, quem não é daqui, está aqui a ponte JK, pertinho daqui, né? Se lá no Lago Sul um jovem for pegue com X gramas de maconha, se tem a mesma representação de um jovem lá da Samambaia Sul, ou se tem a mesma representação de um jovem lá do Sol Nascente. Isso é o primeiro conflito de interesse quando nós conversamos sobre políticas de drogas. Ou, então, um político importante tem 130 quilos de cocaína no seu helicóptero, não é dele, não é problemático, não tem problema nenhum, mas se um rapaz for pegue com poucas gramas, ele pode ser traficante. Está aí um dos grandes conflitos de interesse que nós cegamos e pensamos que não é possível existir quando falamos de políticas de drogas. A minha apresentação, eu vou tentar dividir agora um pouquinho entre um e outro, tá certo? Então, nós vamos também focar no final um pouco da maconha. Por que legalizar? Aí eu começo a problematizar. O que é que se ganha em proibir? O que é que nós estamos ganhando hoje socialmente em proibir? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Proibir é eficiente? Proibir, de fato, reduz riscos? Proibir protege ou desprotege tanto o indivíduo e a sociedade? Proibir num discurso monocrático, moral, absurdo, imposto, sem contradição, sem respeito ao que é diferente. Será que isso está dando certo? E aí nós temos a questão dos conflitos de interesse, que a definição de conflito de interesse é isso. E aí, dentro da perspectiva de drogas, nós temos uma construção, desde o avião e o fogueteiro na entrada da favela, passando pelos engravatados, esses podem mais, e fazendo toda uma rede de bandidagem. E aí, para ver isso, eu peguei uma publicação do dia 15/5, recente, PF investiga se dinheiro do tráfico foi usado como propina para políticos brasileiros. Aqui é conflito de interesse. Aqui é conflito de interesse. E grande, não é pequeno não. Né? Porque a guerra às drogas não vai nele. Vai no cara lá na favela. E por mais que seja um discurso recorrente, que pode dar um acesso, uma perspectiva socialista ou politicamente ideológica à esquerda, aquele rapaz da favela, via de regra, é pobre, preto e sem oportunidades. Aqui é um conflito de interesse. Pois bem, e aí se legaliza por quê? Porque esse mapa da violência tem tudo a ver com droga. Acreditar que não tem a ver com droga, para mim, é um equívoco. Perceber que isso não tem relação com droga é equivocado. É errado, é bizarro, é alheio à realidade. É viver numa redoma. É perceber que, por exemplo, aqui está um soldado da polícia do Exército, né, no Rio, rindo da abordagem do outro. Né? Isso daqui é conflito de interesse. Esse aqui é uma construção falsa, aqui é um fake. Né? Por que legalizar? Por causa disso, ó, regiões como Alto da Amazônia, Fortaleza, meu Ceará, né, são regiões tomadas por facções criminosas. Por quê? Por droga. Somente por droga. E por quê? Porque é rota de saída. Lá tem duas facções, além do PCC e do Comando Vermelho, GDE, Guardiões do Estado. Guardiões do Estado. Que é, por sinal, muito mais perigosa do que o PCC e o Comando Vermelho. Por quê? Porque tem rota de saída. Olha o número de homicídios no Ceará. Isso daqui tem que estar dentro das nossas discussões. Nós, colegas da área de saúde, a discussão é além da medicina, é além da psicose. Nós falamos muito de psicose. A discussão é além da psicose, realmente, que eu vou falar da psicose. Aqui, Pedra Furada, Jericoacoara, tem outro aeroporto internacional. Lá em Jijoca de Jericoacoara, está inaugurando essa semana um aeroporto internacional com 3 voos diários vindo da Europa, um da Holanda, outro da França e, se eu não me engano, outro da Inglaterra. Portanto, vai ter 3 voos diários saindo para a Europa. Aí vocês entendem porque os Guardiões do Estado estão muito felizes. Não é isso? Né?
Então, vocês podem, por exemplo, sair de São Paulo, eu acho que vai ter um braço do DF, saindo do DF, né, para Jericoacoara. Por que legalizar? Porque proibir gera isso. Proibir vai gerar gente que lucra. E aí nós vamos ter essa construção aqui muito legal, olha aí que interessante, ó. Uma construção em que as pessoas colocam sua forma moral de julgar os outros. Você matricularia seu filho numa escola em que os professores dão aula lombrado, como se a gente soubesse quem usou maconha ou quem não usou maconha, não é isso? Como se algum pudesse ter fumado maconha na hora do almoço e a gente estivesse olhando agora e visse o cara lombrado e não pudesse aqui. Como se algum de nós pudesse ter fumado um baseado. Ontem à noite eu estou dando aqui uma apresentação, algum de vocês dando uma apresentação aqui lombrado. Muito interessante. Por que legalizar? Eu acredito porque ninguém deixa de usar substância porque a polícia está na esquina. Absolutamente, eu acho que isso é um conteúdo empobrecido, né? E aí, estou vendendo ervas que curam e acalmam. Vem Maurício, vem maluco, vem Maurício, vem atriz para comprar comigo. Mas a gente acha que só vai maluco. A gente acha que só vai maluco. Por que legalizar? Porque é hipócrita achar que isso daqui funciona sem o controle da droga. Eu colocar 70 pessoas em 30 metros quadrados e acreditar que tudo isso está aí sem explodir porque o Estado é muito potente. Aqui tem droga. Então, quando a gente fecha os olhos para isso, é conflito de interesse. Por que legalizar? Porque a guerra das drogas determina a morte de gente inocente, morte de nós, que não temos nada a ver com a história, morte de pessoas jovens na favela, morte de policial. E sempre tem quem lucra e quem perde. E aí, se você for perguntar à polícia, quando você pega o Estado Maior, que é de major para cima, eles são a favor da proibição das drogas. Mas se você pegar quem está na infantaria, que geralmente é primeiro-tenente para baixo, eles começam a questionar se vale a pena ficar lutando com aquela marmota de guerras às drogas. Então, por que se usa droga? Né? É interessante. Mamãe hoje de manhã disse, meu filho, vá ali no Big Box e compre, né, caju. Eu sou cearense, sou de uma região em que a gente tirava caju do pé. Fantástico, muito bom. Né? Comia caju do pé. Né? Caju horrível lá do supermercado. E eu acho assim fantástico. Nunca atendi pessoas com dependência de suco de caju. Nunca, absolutamente. Por quê? Porque não encaixa. E pensar em proibir a droga sem analisar isto é não entender o impacto do proibir no tratar, e isso refere na política pública, que a gente deixa de fazer uma política pública preventiva para fazer uma política pública curativa. Maconha medicinal e fumada. Então, nós temos a possibilidade do extrato manufaturado ou do extrato artesanal. Aí a pessoa diz assim, poxa, mas a gente sabe que o canabidiol é importante, é uma molécula importante, então nós somos a favor do canabidiol. Perfeito. E aí, quando a gente vai ver, R$2.000 para importar. Mas se a pessoa não tem condições, entra na justiça para o governo comprar. Muito interessante. Se vocês estão na rede, sabe que falta Aldol, fluoxetina e tudo. Né? Pois bem. E aí, do TJ aqui, olha que bacana. Né? Por que o judiciário legisla? Porque o legislativo se acovarda na discussão. E aí o judiciário vai legislar. E aí libera para essa família que tem síndrome de Silver-Russell e o médico, eu sou perito do tribunal, o médico mostrou que dá certo. O extrato retirado da planta, dá certo. Melhorou as convulsões. O judiciário vai lá e diz, a família tem o direito disto. Perfeito. Aqui, com o senador Petecão, eu estou aqui, Teteia também estava lá, e guarde essa senhora aqui que eu vou falar dela. O senador Petecão recuou nessa audiência pública, ele ia liberar a liberação da plantar maconha para fins medicinais, talvez muita coisa no backstage, né? E aí recuou. E a Cidinha, que tem uma filha chamada Clarian, com uma síndrome chamada... uma síndrome rara, com convulsões que não Dravet, né, foi despachar com a revisora, senadora Marta Suplicy, e bastou mostrar o que ela fazia com a filha para tratar as convulsões, que hoje o Congresso, né, nessa comissão, está liberando o uso da maconha para fins medicinais. Quando você vai pesquisar no Mesh Database sobre cannabis, é uma confusão. Tem de tudo.
Tem de tudo, é muito interessante, uma pesquisa muito interessante. Portanto, o estado da arte não está definido. O estado da arte não está definido. E aí eu cito Kant, né? Ciência é conhecimento organizado, sabedoria é a vida organizada. Esses 20 minutos, 5 para acabar. Perfeito. E aí, nessa construção, é bem interessante, por quê? Porque, é claro, nenhum de nós vamos falar aqui para os senhores que fumar maconha não tem risco nenhum. Claro que nós não vamos falar isto. Claro que nós sabemos as síndromes psicóticas e os problemas neurocognitivos em cérebros em formação. Claro. Porém, nós temos algumas coisas a refletir. Ficar buzinando que maconha dá psicose ou faz mal, não afasta ninguém do uso e não afasta ninguém do risco. Então, nós temos que fazer políticas públicas pensando nisto. E aí, nós temos essa construção desses dois canabinoides. E nós temos uma perspectiva interessante. Se eu tenho muito disto, eu tenho problemas. Se eu tenho mais disso, eu tenho menos problemas. E aí, eu posso manipular isto. E aí, eu posso, por exemplo, citar esse artigo fantástico do professor Murray, né? Eu posso ter uma maconha segura? Né? Parece que sim, desde que eu manipule. Então, nós temos aqui dois caminhos. O caminho da não legalização, em que eu reprimo, que eu sou ostensivo, em que eu construo uma guerra, que gente morre, que é ineficiente, que eu não tenho prevenção e que eu proponho internar. Internar. Somente isso não, mas que a política vai em direção disso, vai. Como se internar mudasse comportamento das pessoas. Como nós que tratamos usuários de droga não percebamos que mudar comportamento é motivá-lo a mudar comportamento. Eu não acredito que numa comunidade terapêutica rezando e capinando eu vou mudar meu comportamento. Eu não acredito isto, pessoalmente. Ou então, nós caminhamos para um estado presente, diminuindo corrupção em todos os aspectos, fazendo impacto na violência, focando a realidade e o indivíduo, políticas públicas preventivas e indicar na internação na indicação. Temos duas escolhas. Podemos escolher. Não tem nenhum problema, eu posso estar errado. A minha verdade pode estar errada. A minha verdade pode estar errada. Mas ainda hoje é o que eu penso que é melhor. Termino fazendo uma homenagem ao professor Carlini, recentemente chamado a depor como se fosse uma pessoa que instrumentalizasse e propagasse a maconha, né, num ímpeto criminoso. Todos nós aqui deveríamos escrever a favor do Dr. Carlini, mesmo sendo um cara que é a favor da legalização de drogas em alguns aspectos. Todos nós, todas as nossas instituições. Fica aqui minha parabenização e assim minha homenagem ao professor Carlini, tá certo? E um beijo de Leozinho e Benjamin, tá certo? Que por coisa de Deus, né, e pela genética puxou a mãe, né, por todos que é sagrado, tá certo? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês.